1000. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujaam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio, você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujaam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Alô, 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 nação santista. O radar está. A equipe do Radar Esportivo entra em campo na Guarujá AM, 1550 kHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Neste domingo, 10 de outubro, tem a 25ª rodada do Brasileirão. Santos e Grêmio se enfrentam na Vila Belmiro. Transmissão a partir das 3 da tarde, aqui na Guarujá AM. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. A Guarujá tem os locutores mais alegres e divertidos. Programa Tarde Total. De segunda a sexta, da 1 às 3 da tarde, com Marcos Filho. Na Guarujá AM. Muita música, prêmios e promoções. A tarde mais gostosa do litoral. Programa Tarde Total. Em casa, no escritório ou no local que desejar, transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores. Encontrar soluções criativas, práticas econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com Brasforma. A Brasforma tem tudo o que você precisa para transformar o astral da sua casa e transforma a sua vida. Brasforma é show. Você que é lojista, tem em sua loja o mix da Brasforma e ofereça a seus clientes produtos de qualidade, de fabricação nacional com certificado ISO 9001. Transforme com Brasforma. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone 011-3834-1995, pelo site www.grupoaçoforte.com.br. Vem aí a maior e mais completa equipe de esportes da Baixada Santista, sob o comando de Paulo Alberto, o capitão Radar Esportivo. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista. O radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista. Nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o tricampeão. Não há distância pra nos separar. Tradição é tradição, no afã de informar. Os bons tempos estão de volta, no rádio e na TV.
cobrindo todo o litoral sul-bandeirante, tocando de primeira pra você. Cobrindo todo o litoral sul-bandeirante, tocando de primeira pra você. Aumenta o som aí, tem Paulo Alberto aqui. Diga lá, meu capitão, a mais completa equipe e sempre nesse pique. Guarujá, o seu coração, aumenta aí, aumenta o som aí, tem Paulo. Fabiano Cardoso. Um grande abraço a você que está ligado na Guarujá. Guarujá, Guarujá. Estamos chegando com mais um Radar Esportivo nesta sexta-feira, 8 de outubro de 2021, 17 horas 35 minutos em toda a Baixada Santista, no planeta pelo horário de Brasília, 17 horas 36 minutos virou. Um grande abraço a você que está conosco, seja na sua casa, no seu trabalho, no seu carro, no radinho pela rua, onde você estiver, pelo mundo, pela internet também, pelo site da rádio, www.radioguarujam.com.br, também pelo nosso Facebook do Radar Esportivo, também pelo YouTube do Radar Esportivo, a você que está também pelo aplicativo no seu celular, o aplicativo da Rádio Guarujá, você pode baixar, na sua lojinha, seja na Google Play, seja na Apple Play, você vai poder aí acompanhar a programação da Guarujá em toda a sua, onde você estiver, né? Em toda a sua maestria, porque você vai ter aí a melhor programação e, lógico, sempre com Radar Esportivo, de segunda a sexta, das 5h30 às 7h, e nos Jogos do Peixe também, né? Nos Jogos do Santos também estaremos com você sempre 1 hora antes de cada jogo do Santos. Você vai estar muito bem informado com toda a grande equipe do capitão Paulo Alberto. E a Rádio Guarujá AM, logo, logo, você vai ter toda a programação também na Pérola FM 104.9. Muito em breve aí você vai estar nos acompanhando pelo FM, então aí levando a você o melhor som, o som forte da Baixada Santista, com muita informação, esporte, música, entretenimento. A Rádio Pérola FM chegando no seu dial no 104.9. Este é o Radar Esportivo, agradeço a você a companhia e também a companhia dos nossos patrocinadores linha de frente, como o Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços priorizando proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. O telefone, código operadora 11 3834 1995, código operadora 11 3834 1995, Grupo Aço Forte. Guarujá. Também para Vasco da Gama, atuando na proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. Conta com ambiente familiar, programação diversificada para crianças, jovens, adultos, sem falar naquele belíssimo mirante à beira da piscina, com a vista privilegiada de toda a Orla Santista, além de ginástica, campo de futebol society e quadra para esportes diversos. Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada Santista, fica na Avenida Almirante Saldanha da Gama, número 35, na Ponta da Praia em Santos. Telefone, código 13 3261 1784. Código 13 3261 1784. Eu falei Vasco da Gama. Guarujá. Guarujá. Também para Brás Forma, em casa, no escritório ou no local que desejar transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores, e encontrar soluções criativas, práticas, econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida. Transforme com a Brasforma. Acesse já o site www.brasforma.com.br
www.brasforma.com.br www.brasforma.com.br. Guarujá. Este é o Radar Esportivo. Vamos falar bastante de Campeonato Brasileiro. Santos empatou com o São Paulo ontem. Vamos falar muito sobre essa partida, né? As nuances desta partida. Também vamos falar da rodada, no geral, rodada que até ajudou o Santos Futebol Clube. O Santos tem um jogo a menos devido àquele jogo contra o Fluminense. Tem o Grêmio neste final de semana na Vila Belmiro. Tem também eliminatórias. O Brasil venceu mais uma no sufoco. Tite mudou a equipe na segunda etapa. O Brasil deslanchou e vencendo a Venezuela. As outras equipes, as rivais, empataram, né? A Argentina empatou, o Uruguai empatou. Falar bastante. Também eliminatórias pela Europa rolando neste momento. Até agora estava a Alemanha empatando com a Romênia. Vamos daqui a pouco ver como terminou esta partida entre Alemanha e Romênia. É difícil também, não tem mais bobo no futebol, não. Lá na Europa também está complicada a situação para as grandes seleções. Vamos falar de outros esportes, vamos falar também com ele. Daqui a pouco tem ele, Walter Dias, com informações da Mais Briosa, informações da base, informações do futebol feminino. Mas, lógico, o Santos é o carro-chefe do Radar Esportivo e vamos começar falando do Peixe. Leonardo Francisco trazendo as primeiras informações depois do empate de ontem contra o São Paulo no Morumbi. Chega mais, Léo. Alô, Fabiano Cardoso, alô, amigos da Guarujá M. Sextou, dia 8 de outubro de 2021. Vamos chegando aqui, trazendo as primeiras informações do Santos, que saiu do Morumbi com um empate que não ajudou no Campeonato Brasileiro. O time santista que estava há 12 dias sem jogar, teve um longo tempo para poder se preparar, mas a gente viu pouca melhora do time santista na partida contra o São Paulo. É bem verdade que logo aos 5 minutos o Peixe abriu o placar, fazendo um lindíssimo gol com o Carlos Sanches, após um bom passe dado por Zanocelo. Ele bateu bem ali no canto. Só que a partir daí, quem imaginava um Santos se impondo para cima do São Paulo, mesmo jogando no Morumbi com torcida, se enganou, porque aí o Santos resolveu recuar, resolveu apostar nos contra-ataques, e isso fez com que o São Paulo viesse para cima e criasse oportunidades. Em uma delas, após uma finalização de fora da área, a bola acabou batendo no braço e, após consulta ao VAR, o pênalti foi marcado a favor do tricolor. Jonathan Caleri bateu bem e empatou o jogo. A partir daí, no segundo tempo, as chances ficaram um pouco mais escassas, mas o São Paulo era o mais perigoso, por sorte, passando perto da meta do goleiro João Paulo. Enquanto isso, o Santos apostava em contra-ataques para buscar desempatar o jogo e chegou perto no final da partida, após uma finalização onde o Thiago Volpi defendeu, mas no mais foi só isso. 1-1, o Santos está aí com 25 pontos, ainda na 16ª posição e ameaçado de rebaixamento. E agora volta as atenções para um outro confronto direto na luta contra o Z4, agora contra o Grêmio. Já o São Paulo está com 29 pontos na 13ª posição, não tão aliviado na fuga do rebaixamento, mas um pouco mais tranquilo. Daqui a pouco eu retorno com mais informações do Peixe, Fabiano. Daqui a pouco você volta com mais informações. E vamos chamar, como toda sexta-feira, comigo aqui no programa, Luiz Francisco, o comentarista da Guarujá. Luiz, o Santos começou bem, nós falávamos isso ontem na transmissão, você até falava bastante, o Santos começou pressionando, fez o gol e não sei, recuou. Trouxe o time do São Paulo para cima, e aí o São Paulo dominou até que num pênalti polêmico, que já dissemos isso na transmissão, né? Tem gente que daria, tem quem não daria, é interpretativo, infelizmente a regra ainda é interpretativa em relação a isso, e aí depois disso o Santos ficou perdido até no finalzinho, daí depois dos 45 do segundo tempo o Santos teve duas grandes chances até de ganhar o jogo. Mas resultado de 1-1 para ti foi merecido? Uma outra pergunta, Luiz. Nós tínhamos muita expectativa, né?
de pelo menos com a mudança tática e com a mudança de alguns jogadores, principalmente a entrada do Zanocelo, mas não vimos tudo isso, tanto no Zanocelo, como também um outro jogador que, para mim, me surpreendeu negativamente ontem, o Léo Batistão. Estes dois jogadores estiveram muito abaixo mesmo da crítica. Luiz Francisco. Luiz Francisco. Boa tarde, Fabiano Cardoso. Boa tarde, Emerson Nascimento. Aos nossos ouvintes do Radar Esportivo na Guarujá AM 1550. Eu venho com uma novidade para você, Fabiano, e para todos os nossos ouvintes. Em breve, muito em breve, nós estaremos no FM, Rádio Pérola FM. Opa! 104.9, o New Dial do Esporte da Baixada. Ouça-nos que toda a equipe estará nesse novo dial 104.9. Fabiano, nós falarmos de Santos e São Paulo e Santos ontem. O Santos até os 20 minutos, depois que o Santos fez o 1-0, o Santos ainda se manteve jogando em cima do São Paulo. O São Paulo não encaixava, o futebol do São Paulo não se encaixou. E eu particularmente, até na transmissão, disse que nós víamos o Santos num esquema diferente de jogo, mesmo num esquema que nós não estamos acostumados a ver, com 3-5-2, com a estreia do Zanocelo, que eu posso, se você me permitir, eu vou mudar a ordem da resposta. Nós não sabemos bem o que o Zanocelo foi fazer ontem no Morumbi, mas ele deixou muito a desejar, muito, não contribuiu em nada para o futebol do Santos melhorar no ataque. Deu passe pro gol, né? Sim, mas o passe pro gol foi... Olha, Fabiano, custa-me dizer, se eu estiver equivocado, não fez nada mais do que obrigação e também, depois disso, não apareceu mais para o jogo também. Eu não sei se ele estava ou sentindo a estreia da titularidade, ou não encaixou o jogo, de repente não estava num bom dia, mas é que o Santos tem tido muitos maus dias com esse elenco, né, Fabiano? E no complemento à tua segunda pergunta, que depois eu vou voltar à primeira, o Léo Batistão até agora não disse para que veio. O Léo Batistão, você vai lembrar que em algumas oportunidades eu usei os microfones da Guarujá dizendo que eu não contrataria nem o Batistão e nem o Tardelli, eu traria o Ricardo Oliveira. Luiz, ele tem 40 anos, pois é, ele com 40 anos, numa bola ontem, ele correria mais do que a defesa inteira do São Paulo com 20 anos. Mas não foi feito aquilo que o Luiz Francisco acha que deveria ter sido feito, e a crítica não é em função disso. A crítica é porque a bola ontem, na transmissão, eu falei que a bola não chega no Batistão, e quando chegou, ele não mostrou qualidade, ele não mostrou habilidade para fazer aquilo que o santista está esperando, que é um gol dele. Luiz, nós tivemos... Oi. Só dar um ponto que nós falamos isso, e eu cheguei porque eu falo pra ti, porque eu cheguei a ver o Léo Batistão jogando na Espanha, primeiro no Atlético Madrid, depois em times menores, mas na série sempre na La Liga, sempre jogando na primeira divisão do futebol espanhol. Eu não me lembro dele atuando como centroavante. Eu não sei se na China, que infelizmente não consegui vê-lo atuar no futebol chinês, mas no futebol espanhol eu não lembro dele atuando como 9. Eu ainda falava isso pra ti, que eu não lembrava dele como 9. E aí deram a camisa 9 pra ele, e ele, eu acho que até porque pela essa simpatia que ele tem com o Santos, por ter começado na Vila, amigo de Neymar desde a base, eu não sei, ele se prontificou a atuar ali como 9. E até nos primeiros jogos, ô Luiz, me surpreendeu. Lembra que nós falamos sobre isso? A presença diária dele, principalmente na bola aérea. E ontem nem bola aérea teve, né, Luiz? Sim, sim.
E nós já sabemos que ele não é centroavante de origem, né, Fabiano? Como também não é o Diego Tardelli. E ser voluntarioso nessa situação que o Santos se encontra, nós vamos ficar muito agradecidos, mas não resolve o nosso problema. Porque o que o Santos precisa de hoje não é de voluntariedade, precisa de gols. O Santos precisa que o time faça gols. O Luiz fez um gol ontem, depois de 33 dias. E um belo gol, diga-se de passagem, do Carlos Sanches. Mas que foi pouco depois do que o Santos produziu. O Santos, no final da partida, poderia ter, em 2 jogadas, ter virado o jogo. Aquela bola do Felipe Jota, ele deu um tapa na bola, eu teria descido canudo ali para dar um rebote do Volpi, que o Volpi tem em mão de alface, para que a gente pudesse tentar o segundo gol. Mas não foi o que aconteceu. Então o Santos ontem, ele fez um futebol burocrático. O Carille, no segundo tempo, e eu falava muito de Fernando Diniz e professor Pardal, mas ontem o Carille foi tão Pardal quanto era o Fernando Diniz. Ô Luiz, tem uma diferença, viu? Tem uma diferença. Eu vou até servir um pouco como advogado do Diniz. O Diniz, pelo menos nas suas convicções, ele ia até o final. Pelo menos ele chegava e pensava numa coisa, ele continuava. O Carille ontem tirou um zagueiro, deixou o Balieiro na zaga, sendo o segundo zagueiro ao lado do Velasquez, quando tirou o Wagner Palha, e depois colocou o Boza. Quer dizer, ele foi e voltou atrás no mesmo jogo nas convicções dele. Ou estou enganado? Não, você está corretíssimo. Falamos isso ontem na transmissão. Além do que, ele queimou uma substituição, concorda? Porque ele tirou com certeza o Wagner Palha com o Lucas Braga, entrou o Lucas Braga, dali a pouco ele tirou alguém para colocar o Danilo Bode e recompor a defesa. Esse tipo de experiência, o Santos não precisa mais disso. O Santos já sofreu. A gente fala muito de outros times que têm todos os quesitos para queda, e o Santos não vai cair. Eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Mas o Santos, ele está com um enredo muito próximo disso. 3 técnicos, o Roland, o Fernando Diniz e agora o Fernando Diniz, o Ariel Roland, o Fernando Diniz e agora se contar o ano, são 4. Sim. Porque o Cuca iniciou o ano. O Cuca tem... Era temporada ainda 2020, mas a temporada começou com o Cuca. Depois veio o Ariel Roland, depois o Diniz e agora o Carille, e até agora não vemos futebol. Nada. A última vez, e eu tenho certeza que você vai concordar comigo, que nós vimos o Santos jogar bola foi no começo do ano nas mãos do Cuca. O time estava sem salário, o time estava com o transfer ban que não podia contratar ninguém, jogando com um catado que o Cuca tinha nas mãos, e o Santos produzia mais do que produz hoje, tendo a liberdade de contratar, mesmo que os jogadores não tenham a qualidade desejada ou esperada para o Santos, é o que pudemos trazer a custo baixo. Esse low cost vai custar caro lá na frente. O baixo custo hoje, mas lá na frente vai custar caro. Por quê? Porque se o Santos não fizer... o Santos tem 6 partidas na Vila Belmiro. Se o Santos conseguir a proeza de ganhar as 6 partidas na Vila Belmiro, nós estamos falando de 24 pontos. Com os 24 que tem hoje, nós vamos para 48. Vamos continuar brigando no meio da tabela, mas, hipoteticamente, não vamos cair. E, empatando fora de casa nos restantes jogos, nós também
não vamos sair muito disso. E vai jogar por uma bola para fazer um resultado fora de casa. Mas o que eu vejo, Fabiano, é que todo esse enredo do Santos é um enredo de times que nós já vimos no passado que caíram. Nós vimos Vasco da Gama, nós vimos Cruzeiro. Ô Luiz, mas o Cruzeiro teve problema administrativo. Esquece o que roubaram. Esquece o que fizeram no Cruzeiro. O campo foi do mesmo jeito. Contratou o Fabiano, contratou o Emerson, contratou o Luiz, contratou o Rogério, o Paulo Rogério, o Paulo Roberto, e não tinha técnico. E não tinha time que conseguisse jogar. Porque vem tantos gênios querendo fazer a diferença em 2 ou 3 partidas que não vai resolver o problema. Então, o que eu vejo hoje eu sempre fui muito crítico, e não vai ser agora que vou ser diferente, com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz entrou, ficou no Santos quase 120 dias, ou se foram quase 120 dias, se eu não me engano. Ele entrou e ele saiu, e ele não sabia o elenco do Santos. Ele não conhecia o elenco do Santos. Eu espero que o Carille consiga pelo menos proferir os nomes dos atletas, porque eu já fui muito claro nas minhas outras participações. O Santos hoje tem o melhor preparador físico do Brasil, chama-se Valmir Cruz. O Santos ontem teve um desempenho melhor em campo, o time mais aplicado taticamente, mas em função do preparo físico que o Valmir tem feito durante a semana. Mas o Carille desmontou o time. O Carille, eu posso puxar aqui no scout, nós tivemos lá atrás, quando o Fernando Diniz ainda era técnico, se não me engano, nós estamos jogando contra o Ceará. Nós tínhamos 6 atacantes em campo. 6 atacantes em campo. E o time não conseguia produzir absolutamente nada. O Santos não está acostumado no esquema 3-5-2. Não está. Os times do Santos não estão acostumados com 3-5-2. Os times do Santos estão acostumados no 4-3-3, o 4-4-2, e eu não estou falando nenhuma novidade para nenhum dos nossos ouvintes. O que eu vejo, essas experiências, ontem provou muito que o Carille, infelizmente, não conhece o time. Primeiro que ele sai jogando com o Marcos Guilherme na lateral direita, hipoteticamente na lateral direita, jogando na ala. E eu também falei isso ontem. Mas o Marcos Guilherme, ele conhece o Marcos Guilherme de lá da Arábia. O futebol árabe, os caras jogam contra o camelo. O futebol árabe joga contra o monstro do deserto. O Batistão jogava na China contra um monte de olhinho puxado, pô. O cara que é brasileiro, que tem um pouco mais de habilidade, vai sair bem. Mas o futebol aqui é outro. Tanto que o Batistão até hoje não provou para o que veio. E não estou fazendo críticas, porque eu já disse que a contratação foi equivocada. A contratação foi, eu quero jogar no Santos. Eu também quero, mas eu tenho capacidade para jogar no Santos? Será que eu tenho futebol para que o Santos possa me permitir de eu jogar no Santos? Então o que eu vejo, Fabiano, é que o Santos está desconfigurado. O Santos entra, nós vemos é só olhar a escalação de ontem. A escalação de ontem nós saímos desconfigurados. Mas como assim, Luiz? Desconfigurados. Nós saímos jogando com Vinícius Balieiro, que voltava de uma negociação difícil de contrato. Mas aí, Luiz, aí eu não vou também falar ao contrário do Carille, também não vou pensar ao contrário do Carille. Não tinha zagueiro. Zagueiros, o que ele treinou, ficou
11 dias treinando, né, para esse jogo. Provavelmente o Balieiro estava treinando junto, ele estava vendo e treinando o Balieiro ali na zaga, porque ele via essa deficiência na zaga e a saída boa do Balieiro. E o Balieiro já jogou também com outros treinadores ali na zaga. Agora, falta elenco, né? Falta elenco no Santos. Vamos falar daqui a pouco muito sobre isso na segunda parte do Radar Esportivo, porque eu vou concordar contigo em partes e discordar numa coisa. Para mim, tá faltando elenco. E aí as contratações que vieram, falamos isso também já durante o radar, outros radares, que as contratações encheram de jogador de beirada de campo, atacante de beirada de campo. O Santos tem 5, 6 atacantes de beirada de campo. E não tem um centroavante, tem o Marcos Leonardo. O Walter Dias já está na linha, é isso, Emerson? Já está na ponta da linha o Walter Dias. Vamos então com o Walter para falar aí da base, para falar também do futebol feminino, para falar também da mais briosa. Vem aqui, Walter Dias, o embaixador de Eurico Mursa. Walter Dias. Amigos do Radar Esportivo, aquele abraço. Estou chegando com as novidades desta sexta-feira. Mauá constrói, Mauá vende, Mauá vem aí, Solar do Gonzaga, na Rua Bahia, no centro do Gonzaga. Mauá, Avenida na Costa 296, 10º andar. Telefone 3232-2077. Ontem terminou a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Agora teremos a segunda etapa do campeonato, que reunirá 32 equipes, 8 grupos de 4, classificando-se 2 de cada grupo dos 4, 16, que então disputarão as oitavas de final. A Bricosa empatou com o Esporte Clube São Bernardo 1-1 em Eurico Mursa. O Santos derrotou o Santo André por 3-0. E o outro jogo do grupo 9, Água Santa e São Caetano ficaram no 1-1. Água Santa 23, Santos 15, 5 de saldo, São Caetano 15, 3 de saldo, Bricosa 15, 2 de saldo. O Santo André com 7 e o Esporte Clube São Bernardo com meia dúzia foram eliminados. Água Santa, Santos e São Caetano entraram direto. A Bricosa ficou como uma das melhores quartas colocadas. Entrou também. Agora teremos na segunda etapa, no grupo 13, o Santos, Guarani, Taubaté e Amparo. Já no grupo 17 estarão Bricosa, Água Santa, Desportivo Brasil e Nacional. Bem, nós teremos o Campeonato Brasileiro Sub-20. E o Santos vai jogar só terça-feira, é o término da primeira etapa do campeonato. O Santos joga contra o Vasco no CT Rei Pelé. O Santos já está eliminado da competição. Amanhã teremos o Paulistinha, mais uma rodada. O Santos recebe no CT Rei Pelé o São Caetano. A Mauauense recebe o Javaquara em Mauá. E o outro jogo do grupo 7, Ibrachina e Mauá Futebol Clube. Domingo teremos a decisão do Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18. É o jogo de volta. Na ida, São Paulo 3-0 sobre o Corinthians no Parque São Jorge. Domingo o jogo é às 11 da manhã em Cotia. No Campeonato Paulista Feminino, as Sereias da Vila recebem domingo às 11 da manhã
no CT Rei Pelé, o Pinda Futebol Clube. No momento, os 4 melhores, porque os 4 melhores farão as semifinais. Corinthians lidera com 25, São Paulo com 24, Ferroviária com 21 e Santos com 19. Portanto, aí estão os 4 primeiros que passarão para a próxima etapa do Campeonato Paulista Feminino. E na Copa Paulista, o Santos vai jogar na próxima quarta-feira, dia 13, contra o Primavera, em Indaiatuba. Malha Empreendimentos Imobiliários. Vem aí, Solar do Gonzaga. Empreendimento Malha. Avenida na Costa 296, 10º andar. Valeu, Walter Dias aí com as informações da Briosa, informações do futebol de base e informações do futebol feminino. Vamos àquele intervalo inteligente, o Emerson já está puxando a nossa orelha e voltamos já depois do intervalo com muito mais informações. Falar bastante do Santos, essa atual situação e o jogo contra o Grêmio. O que fazer contra o Grêmio, o que o Carille vai colocar em campo. Falaremos já aqui no Radar Esportivo. Como sacerdote, Senhor, e eu peço sobre todo o comando do Radar Esportivo, sobre todos os ouvintes da Rádio Guarujá, a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Jesus. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Agora já tem os melhores programas. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. No meu bairro tá todo mundo ligado na Guarujá. Doe sangue, doe vida. Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Grupo Aço Forte, há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços. Prioriza proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores, durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone
011 3834 1995, pelo site www.grupoaçoforte.com.br. A Brasforma tem a mais completa linha de suportes para você maratonar sua série com muito conforto. A linha de antenas digitais da Brasforma possibilita você assistir seu canal favorito com a melhor qualidade de som e imagem para seu escritório, home office ou para gamers. A linha de suportes para monitores tem as soluções práticas e ergonômicas. A linha organização da Brasforma tem as melhores soluções para todos os seus ambientes. Acesse brasforma.com.br e confira todas as soluções que temos para você. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia em Santos, telefone 3261-1784. O tradicional Clube Vasco da Gama atua com a proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer. O Clube de Ambiente Familiar conta com uma programação diversificada que atende crianças, jovens e adultos, sem mencionar o Mirante à beira da piscina, com vista privilegiada de frente para o Mar Santista. Além da ginástica, campo de futebol society e quadras para futsal e outros esportes. Clube de Regatas Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada, Avenida Almirante Saldanha da Gama, 35, Ponta da Praia. Telefone 3261-1784. Guarujá. Fabiano Cardoso. Voltamos então com este radar esportivo pela Guarujá. 18 horas 11 minutos em toda a Baixada Santista. Sexta-feira, 8 de outubro de 2021. Este é o radar esportivo, sempre no oferecimento de Grupo Aço Forte. Há mais de 15 anos oferecendo segurança e serviços, priorizando proteção e conforto para você e seu patrimônio, investindo em treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores durante todo o processo de implantação e nos mais diversos segmentos. Para Aço Forte, cada cliente é único. Junte-se ao Grupo Aço Forte. Telefone, código operadora 11 3834 1995. Código operadora 11 3834 1995. Eu falei Grupo Aço Forte. Também para Vasco da Gama, atuando na proposta de unir esporte, cultura, saúde, entretenimento e lazer, ambiente familiar, programação diversificada para crianças, jovens, adultos, sem falar no belíssimo mirante à beira da piscina, com vista privilegiada da Orla Santista, além de ginástica, campo de futebol society e quadra para esportes diversos. Vasco da Gama, o Clube Centenário da Baixada Santista, fica na Avenida Almirante Saldanha da Gama, número 35, na Ponta da Praia em Santos. Telefone, código operadora 13 3261 1784. Código operadora 13 3261 1784. Eu falei Vasco da Gama. Também para Brasforma, em casa, no escritório ou no local que você desejar transformar o espaço e planejar ambientes mais organizados, aconchegantes e inspiradores, e encontrar soluções criativas, práticas, econômicas e decorativas para melhorar sua qualidade de vida, transforme com a Brasforma. Acesse já o site www.brasforma.com.br www.brasforma.com.br. Este é o Radar Esportivo na Guarujá, em breve na Pérola FM 104.9, muito em breve toda a programação da Guarujá M na Pérola FM 104.9. Mandar um grande abraço, né? Hoje, dia 8 de outubro, né? É o dia do nordestino, uma grande massa que nós temos, né? Aqui na Baixada Santista, muita gente que veio do Nordeste para abrilhantar aí, para fazer crescer esta região, que é a Baixada Santista, uma região maravilhosa.
e que tenha esse charme, né, do nordestino, a sua comida, com a sua cultura, a sua música, com a sua garra, né, com o seu suor, fazendo levantar aí pelo Brasil todo e pelo mundo, né, fazendo levantar as cidades, civilizações. Que coisa, o nordestino também que tem história no Santos, né, meu caro Luiz Francisco? Para você, qual foi o maior jogador oriundo, nascido no Nordeste, que já jogou com a camisa do Peixe, Luiz? Que eu vi jogar? Que você viu jogar. Pode ser, da história ou que você viu jogar. Assim, eu não vi jogar, mas falavam em Manuel Maria. Não, Manuel Maria é do Norte. O Manuel Maria, o Giovanni, Belém do Pará, é Norte, né? Região Norte. Região Nordeste. Região Nordeste você tem grandes, mas grandes mesmo, jogadores. Eu não sei, muito me falaram, eu não vi jogar, mas quem conhece bem, de que jogou ao lado desde o início na várzea, é o Negreiros. É o grande Corró, Clodoaldo, que é de Sergipe. O Negreiros entende alguma coisa de futebol? O Negreiros, ele jogou no Barreiros, na várzea, jogou no Santos, jogou no Curitiba, jogou num time lá do Sul também, acho que é Grêmio o nome dele, o rival de domingo. O Negreiros, nosso grande companheiro, nosso craque da bola aí, também nas palavras, viu? Mas ele na várzea, no Barreiros, ao lado de Clodoaldo. Os dois estão pro Santos juntos. E o Clodoaldo é oriundo da região Nordeste, viu, ô Luiz? Eu não sabia disso. Desculpe a ignorância do comentarista, mas eu não sabia disso. E também me desculpe de ter citado o Manuel Maria. Não, mas que foi grande jogador também. Nossa, um jogador grande ponta que nós estamos. Eu lembrei do Giovanni também. Muita gente lembrou do Giovanni hoje. Sim, eu também lembrei do Giovanni. Mas o Giovanni é da região norte do país. E a região nordeste eu realmente não tenho muita intimidade com os jogadores. Eu vou te dar alguns jogadores que passaram com a camisa do Santos, alguns atletas que passaram com a camisa do Santos, fizeram história no Santos e que são da região Nordeste, né? Muitas pessoas hoje até fazer isso aí com o torcedor. Torcedor, você que está pelo Facebook, deixe lá, para você, qual foi o maior jogador da região Nordeste que atuou no Santos, você vendo ou não. Pode colocar os dois, alguém que você viu, alguém que você não viu. Pra você, quem foi? Algum dos jogadores, o meu caro Luiz Francisco? Clodoaldo, que eu já falei. Almir Pernambuquinho, que foi essencial ali no título do Santos contra o Milan, né? No Maracanã. Fábio Costa, goleiro de 2002. Rildo também, na história do Santos, um grande jogador. O Robert, que jogou em 2002 também, que entrou no lugar do Diego, né? Também fez história com a camisa do Santos. Paulo Almeida, daquele time de 2002. Kleber Pereira, que é maranhense, também goleador, um dos grandes goleadores que eu vi jogar com a camisa do Santos. Grande centroavante, não tinha tanta técnica, mas colocava a bola pra rede, viu? O Baianinho, Baiano, grande Demival, grande Baiano. E também muita gente lembrou da Marta. A Marta é também atleta que passou pelo Santos e envergou a camisa 10 do Santos no futebol feminino. E no atual elenco, o melhor jogador do Santos, ou pelo menos o de maior expressão, o Marinho. Marinho é nordestino. Eu acho que você deu umas opções muito boas. Mas do que eu vi jogar ultimamente, eu vou optar por Marinho. Não que tenha sido o melhor que eu vi jogar, mas pelo título que ele ganhou na última temporada, como o Rei das Américas. E fazia tempo que um jogador do Santos individual, não tinha um título individual como o melhor de alguma coisa. Então eu vou votar no Marinho, até porque a gente evita polêmica, né? Vamos no Marinho, mas
Marinho Grande e Mário Sérgio. E você falou agora em prêmio individual, e eu trouxe ontem, lógico, nós tivemos o radar meio apertado por causa do jogo, e não chegamos nem a comentar isso, mas hoje, como é toda sexta, né, Luiz? A gente consegue comentar um pouco mais as notícias. Ontem saiu a lista, o The Guardian, um jornal britânico, ele todo ano faz uma lista com 60 jogadores, as 60 promessas sub-17, né? Jogadores de até 17 anos, promessas do futebol mundial. A lista de 60 do The Guardian é até uma lista guardada, né, no futebol mundial, e foram 4 brasileiros que estiveram aí presentes aí nesta lista do The Guardian que saiu ontem. O Vinícius Tobias, do Internacional, que inclusive já está vendido para o Shakhtar Donetsk, nem jogou ainda pelo profissional e já está de malas prontas, tem 17 anos, quando fizer 18 vai para a Ucrânia. O Savinho, do Atlético Mineiro, jogador que vem entrando aí na mão do Cuca, vem jogando muito bem no Atlético Mineiro. O Matheus Nascimento, um dos destaques do Botafogo nesta campanha da Série B. E o Ângelo dos Santos. Ângelo dos Santos, você falou, jogador do Santos, é tão difícil ter jogador do Santos para receber prêmios aí pelo mundo, e o Ângelo está nessa lista aí das promessas do futebol mundial aí de até 17 anos. É válido, ô meu caro Luiz Francisco? A gente sabe que nem todo mundo, eu já vi grandes jogadores na base estourarem e quando chegar no profissional não fazer tanto barulho como faziam na base. Mas é importante, né, dar um alento, né, ao jogador, ao jovem atleta, sair numa lista mundial, assim, de uma das grandes promessas do mundo, né, Luiz? Com certeza, com certeza. E eu particularmente, eu gosto do futebol do Ângelo. Com todas as inconstâncias que houveram na mão do Diniz, ou alguma coisa que porventura tenha acontecido nos bastidores, eu gosto do futebol do Ângelo. Ontem eu teria colocado o Ângelo em campo. Eu também. O Santos precisava de alguém para machucar o São Paulo. Ô Luiz, para jogar numa... Oi. Não sei se você vai concordar comigo, mas ontem, do jeito que estava o jogo, do jeito que estava se desenrolando, nada contra o Diego Tardelli. Até o torcedor nas redes sociais, Paulo Rogério, falava que pediu o Tardelli pela experiência do Tardelli. Eu entendo. O Tardelli podia até ser colocado no lugar do Léo Batistão, talvez, mas eu colocaria... Quando entrou Lucas Braga, eu imaginei Lucas Braga e Ângelo, e aí correria junto com o Marinho, ia dar um calor no jogo, ou não, Luiz? Mas eu não tenho dúvida disso. E aí nós vamos complementar a concordância que eu faço com você nesse momento. O Santos, na verdade, foi desconfigurado pelo Carille. Nós já falamos isso desde ontem. Nessa desconfiguração, eu teria, já que perdido por 1, perdido por 1000, Luiz, mas o jogo estava empatado, era um ponto. O Santos tinha que ganhar. O Santos foi machucado pelo São Paulo dos 20 minutos em diante até o final do jogo. O Santos teve 2 ou 3 oportunidades, 2 com certeza, no final do jogo, para virar a partida e não conseguiu. Eu teria lançado o Ângelo, como colocou o Lucas Braga. Teríamos que ter jogadores para criarmos a correria em cima dos zagueiros do São Paulo, porque os zagueiros do São Paulo ontem jogaram confortavelmente, fizeram o que quiseram, bateram como queriam no Marinho, no próprio Carlos Sanches, e tudo isso foi a conivência, né? Porque o Santos não tinha ninguém que fizesse o ataque, ou fizesse o incisivo, ou que fizesse o jogo no corte, fazendo o facão passando pelo meio. O São Paulo jogou confortavelmente no meio de campo, fechou a zaga e largou as laterais, marcando quem descesse pela lateral direita ou pela lateral esquerda, com 2 marcadores. Muito difícil o Santos conseguir obter sucesso. E do lado direito, o Santos foi muito mal explorado. O Santos ontem foi muito mal explorado.
Porque a concentração do jogo do Santos ontem, não houve algo que pudesse falar assim, esse jogador hoje vai fazer o diferencial. Eu teria arriscado, já que o Carille fez essas substituições que, no meu entendimento, foram equivocadas, eu teria lançado o Ângelo, porque o Ângelo, todas as vezes que o Santos, independente de ter ganho ou não, o Santos precisou do Ângelo. Lembra do Ângelo quando o Cuca era o técnico? Ele jogava, ele substituía o Marinho. E olha que nós estamos falando de um jogador que já está mais para o fim de carreira do que para o início, que é o Marinho. Então, eu ontem teria lançado o Ângelo. E bem ou mal para o Ângelo, é uma vitrine fazer parte das 60 promessas publicadas pelo The Guardian, né, Fabiano? Com certeza, com certeza. Vamos então ao giro, meu caro Emerson Nascimento. Prepare aí a contagem regressiva, Emerson Nascimento. Vem o maior giro de informação esportiva do Rádio da Baixada, aqui no Radar Esportivo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E para a partida contra o Grêmio, o Santos pode ter um desfalque importante. O volante Camacho deixou os gramados do Morumbi ontem se queixando de dores musculares. Ele relatou um incômodo muscular e por isso está sendo avaliado. Dessa forma, ele é dúvida para o duelo contra o Grêmio no domingo, na Vila Belmiro. Guarujá! A CBF confirmou o trio de arbitragem para a partida entre Santos e Grêmio neste domingo às 4 da tarde na Vila Belmiro. O carioca Bruno Arleu de Araújo, da FIFA, será o árbitro central, auxiliado por Rodrigo Figueiredo Henrique Correia, também do Rio de Janeiro e da FIFA, e por Thiago Rosa de Oliveira, também do Rio de Janeiro. Guarujá! Corinthians! Já em Recife, o elenco do Corinthians treinou nesta manhã no Estádio dos Aflitos para o jogo deste sábado contra o Sport às 4h30 da tarde na Arena Pernambuco. O técnico Silvinho terá o desfalque do meio-atacante William, que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda na partida contra o Bahia na última terça-feira. Por isso, não seguiu com a delegação para Pernambuco e ficou em São Paulo realizando o tratamento. Dessa forma, o time do Corinthians poderá jogar com Cássio no gol, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Cantídio ou Gabriel, Giuliano e Renato Augusto, Gabriel Pereira, Jô e Roger Guedes. Guarujá! Não será dessa vez que o Luiz Felipe irá retornar contra o Grêmio para defender o Santos. O jogador está com um edema muscular e por isso ele não vai atuar com a camisa do Santos. Outro jogador que preocupa é o zagueiro Kaique. Ele que vinha treinando normalmente ainda não está nas suas condições ideais, mas é dúvida para a partida contra o Grêmio. A comissão técnica estuda a possibilidade de pelo menos relacioná-lo para a partida contra o Tricolor Gaúcho. Guarujá! São Paulo! Na noite desta quinta-feira, o São Paulo recebeu o Santos no Morumbi no encerramento da 24ª rodada do Campeonato Brasileiro e ficou no empate por 1-1. O uruguaio Carlos Sanches abriu o marcador para o Peixe, enquanto que Jonathan Caleri, em pênalti duvidoso, empatou para o tricolor paulista. Com o resultado de 1-1, o São Paulo agora soma 29 pontos ganhos e ocupa a 14ª posição na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. O time volta a jogar nesta segunda-feira, às 8 da noite, na Arena Pantanal, diante do Cuiabá. Guarujá! Terminou a primeira fase do Campeonato Paulista Sub-20. Santos e Pricosa estão na segunda fase. O Santos no grupo 13, com o Guarani, Taubaté e Amparo. A Pricosa no grupo 17, com Água Santa, Desportivo Brasil e Nacional. Amanhã tem rodada do Campeonato Paulista, o
Paulistinha, Sub-15, Sub-17. O Santos recebe no CT Rei Pelé o São Caetano. O Jabaquara vai a Mauá enfrentar o Grêmio Mauauense. Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18, jogo de volta, decisão. Domingo, às 11 da manhã, em Cotia, São Paulo e Corinthians. Na ida, deu São Paulo 3-0. Campeonato Paulista Feminino, Sereias da Vila recebem domingo no CT Rei Pelé às 11 da manhã o Pinda Futebol Clube. Guarujá. Palmeiras. O Palmeiras recebe o Red Bull Bragantino neste sábado a partir das 9 da noite no Allianz Parque. O técnico Abel Ferreira terá pelo menos 8 desfalques para este importante compromisso. O goleiro Everton, o zagueiro Gustavo Gomes e o lateral Joaquim Piquerez, que estão com as seleções de Brasil, Paraguai e Uruguai, respectivamente, na disputa das eliminatórias para a Copa de 2022. Além deles, Gabriel Menino e Felipe Melo receberam o terceiro cartão amarelo diante do América Mineiro e cumprem suspensão automática. Marcos Rocha, Mike e Vitor Luiz seguem entregues ao departamento médico. Além deles, Zé Rafael e Danilo não enfrentaram o América Mineiro, vetados pelo departamento médico, e também devem seguir fora. Com esses problemas, o Palmeiras poderá jogar com a seguinte escalação: Jailson no gol, Garcia ou Kusevich, Luan, Renan e Jorge, Patrick de Paula, Danilo Barbosa, Gustavo Scarpa ou Wesley e Rafael Veiga, Dudu e Rony. Guarujá. 19 meses depois, o torcedor vai poder ver de novo o Santos direto do estádio Urbano Caldeira. A última vez que isso aconteceu foi na partida contra o Mirassol, onde o Santos venceu por 3-1, mas já não tem mais ingressos para serem vendidos. Os 4.644 ingressos disponíveis já foram vendidos. Fabiano Cardoso. Você ouviu aí o maior giro de informação esportiva do Rádio da Baixada. E lembrando, domingão tem jogo, Santos e Grêmio na Vila Belmiro, no mítico estádio Urbano Caldeira, terra de tantos e tantos craques, com toda a grande equipe do capitão Paulo Alberto, Davi Oliveira na narração, nos comentários de Luiz Francisco, nas reportagens comigo, Fabiano Cardoso e Rogério Silvério, no plantão dele, Paulo Rogério, e no comando técnico sempre competente de Emerson Nascimento. E a partir das 3 da tarde, você começa no aquecimento para este jogão, com o Paulo Rogério e toda a grande equipe, e depois tem o Prorrogação, também no comando dele, Paulo Rogério, com toda a grande equipe do capitão Paulo Alberto, com Emerson Nascimento comandando os botões mágicos da Guarujá. E em todos os jogos do Santos, aqui na Guarujá, você, ouvinte da Baixada, vai poder palpitar e concorrer a um suporte universal para TVs LCD ou LED de 10 a 71 polegadas. Um presentaço da Brasforma, indústria brasileira com mais de 33 anos de mercado, líder no segmento de suportes para TV. Você confere toda a linha da Brasforma no site, né? www.brasforma.com.br. E este presentaço da Brasforma, como eu faço para concorrer? É fácil. Tu envia uma mensagem de texto com o teu palpite, nome completo e bairro para o nosso WhatsApp, que é o 13
99665-1550, 13 99665-1550 até o intervalo da partida, e após o jogo será sorteado um palpite certo no nosso prorrogação. Então, este presentaço aí da Brasforma, o suporte universal para TVs LCD OLED de 10 a 71 polegadas, você vai poder aí concorrer no domingão, neste jogão de Santos e Grêmio. E ontem teve seleção brasileira. Seleção brasileira venceu por 3-1. Começou mal. O próprio camisa 10 da Venezuela, conhecido do Santos, né? O torcedor vai lembrar bem do baixinho invocado, o grande Soteldo, Jefferson Soteldo. Fez grandes jogadas, jogou muito bem, mas o gol saiu do Eric Ramírez, né? O cruzamento, o Eric Ramírez cabeceou, num lance assim que, olha, podemos dizer que é raro. Eu já vi escorregar, 2 ao mesmo tempo escorregar. Os 2 jogadores da seleção que estavam na marcação do jogador venezuelano, os 2 escorregaram. Primeiro o Fabinho, depois o Marquinhos, aí ele cabeceou para o gol, fazendo ali 1-0. Brasil não estava bem, o Gerson, né, que é reserva hoje no Olympique de Marseille do Sampaoli, muito mal. Aí o Tite mexeu, começou a colocar suas peças, colocou o Rafinha, e aí o Rafinha do Leeds, hein, que coisa, hein? Jogador quando tem personalidade, foi pra cima, mostrou o que tem a mostrar, né? O Bielsa não estaria errado em colocar ele para jogar como titular no Leeds, e tá aí, 22 anos, o Rafinha, pra cima deles, Rafinha acabou com o jogo, fez um belíssimo jogo, não fez gol, mas participou de pelo menos 2 dos 3 gols da seleção. Marquinhos empatou num cruzamento, de pênalti, Gabriel Barbosa fez 2-1, e o Antony, no rebote do goleiro, na trave, acabou fazendo ali o terceiro do Brasil. E se tivesse mais tempo, o Brasil faria 4, faria 5. O Brasil, no segundo tempo, com cara de Brasil, Tite mexeu ali e mostrou, né, que mexendo nas peças pode melhorar, sim, o futebol da seleção brasileira. E já vai ter aí, com certeza, pelo menos o Rafinha vai deixar ali uma pulga na cabeça do técnico da seleção brasileira. Outros jogos das eliminatórias: Paraguai 0, Argentina 0, Uruguai 0, Colômbia 0. Colômbia é o próximo adversário do Brasil. Venezuela 1, Brasil 3, Equador 3, Bolívia 0, Peru 2, Chile 0. O Brasil é líder absoluto, né? 9 jogos, 9 vitórias, 22 gols feitos, apenas 3 sofridos, 27 pontos. Aí o Brasil fazendo uma campanha histórica nas eliminatórias. Aí tem no final de semana, né? Domingão, Bolívia e Peru, 17 horas, Venezuela e Equador às 17h30, Colômbia e Brasil às 18 horas, Argentina e Uruguai, jogaço, hein? Jogaço entre Argentina e Uruguai no Monumental de Núñez, às 20h30, e às 21 horas, encerrando esta quinta rodada aí das eliminatórias para dia de jogo, né? Chile e Paraguai, 21 horas. Este é o jogo da quinta rodada lá de trás. Eu olhei quinta, mas por quê? Porque com a pandemia teve rodadas adiadas. Esta vale pela quinta rodada, mas na verdade é como se fosse a 11ª. O Brasil tem 9, porque aquele jogo com a Argentina ainda será jogado ainda. Então o Brasil mais líder do que nunca. E pelas eliminatórias da Europa, muita gente me perguntou os jogos que rolaram hoje. República Tcheca 2, País de Gales 2, Estônia 2, Bielorrússia 0, Gibraltar 0, Montenegro 3, Rússia 1, Eslováquia 0, Chipre 0, Croácia 3, Letônia 0, Holanda 1, jogo difícil. A Letônia segurou a Holanda, mas não deu. Ali apenas 1-0, a Laranja Mecânica batendo a Letônia. Liechtenstein 0, Macedônia do Norte 4, Islândia 1, Armênia 1, Turquia 1, Noruega 1, e a Alemanha virou sobre a Romênia. Eu falei que estava 1-1, mas terminou 2-1 para a Alemanha. A Romênia saiu na frente, a Alemanha foi atrás e virou 2-1. Malta 0, Eslovênia 4. Amanhã continua Cazaquistão e Bósnia às 10 horas da manhã. Também às 10, Lituânia e Bulgária.
Às 13 horas, Azerbaijão e Irlanda, Suécia e Kosovo, Finlândia e Ucrânia, Escócia e Israel, Geórgia e Grécia, 15h45, Ilhas Faroe e Áustria, Luxemburgo e Sérvia, Hungria e Albânia, Andorra e Inglaterra, Moldávia e Dinamarca, Polônia e San Marino e Suíça e Irlanda do Norte, eliminatórias da Europa. Vamos então chamar Leonardo Francisco para falar mais do Santos, já visando o jogo contra o Grêmio. Será? Os dois times numa situação complicada, o Grêmio pior ainda. O Santos tem que vencer. Não é isso, Leonardo Francisco? Estamos de volta trazendo outras informações do Santos, que depois da partida contra o São Paulo, o Santos mal teve tempo de descansar e já iniciou os preparativos para o jogo de domingo contra o Grêmio na Vila Belmiro às 16 horas. E o ouvinte, claro, vai ficar ligado conosco aqui na Guarujá AM a partir das 15 horas com aquele Abra o Jogo, com muita informação, muita opinião e a análise deste jogo que é decisivo tanto para o Santos como para o Grêmio. Aliás, envolve os times que estão em situações opostas na tabela, mas bem uma ao lado da outra. O Santos está fora da zona do rebaixamento com 25 pontos, mas o Grêmio vem logo atrás com 23 e é o 17º colocado. Portanto, é jogo decisivo, porque se o Santos vence, alivia a sua situação. Mas se o Grêmio conseguir ganhar na Vila Belmiro, aí o Grêmio é que sai da zona do rebaixamento e empurra o Peixe para o Z4. Por isso, atenção total, e o técnico Fábio Carille não terá muito tempo para poder trabalhar melhor a sua equipe. Para piorar, não sabe se irá poder contar com o Camacho, que saiu se queixando de um incômodo muscular. Provavelmente ele vai ser reavaliado, mas a tendência é de que ele não atue. Essa é uma possibilidade. Quem já está fora mesmo, esse é o nome certo, é o do Luiz Felipe, que ainda não se recuperou de um edema. Kaique, que vinha se recuperando, é ainda dúvida, porque ainda não apresenta as condições ideais de jogo. Por isso, muitas incógnitas que o técnico Fábio Carille terá que quebrar para poder desenhar a melhor equipe para o duelo contra o Grêmio. E sobre a partida contra o São Paulo, o treinador falou sobre o desempenho do time, que, enfim, fez um gol após um longo jejum, após mais de um mês sem balançar nas redes, mas ainda não consegue uma vitória que já dura 11 partidas que o Santos não sabe o que é somar 3 pontos. Vamos ouvir o que o Fábio Carille falou após o jogo contra o São Paulo. Oi, Carille. A pergunta que eu quero te fazer é a seguinte. Tá me ouvindo bem? Tá ouvindo? Não tem como. Consegue me ouvir ou ainda não? Por favor, começa outra vez. Tá falhando aí o seu, Bruno. Tá, peraí, e agora? Vê agora, melhorou ou não? Não, mas fala o que a gente fala. Pode falar. Tá me ouvindo? Tá, então é o seguinte, Carille, boa noite. Tá falhando daí. É o seu microfone aí. Peraí. Esse melhor agora. Não, o som tá longe. E agora? Não. Melhorou ou não? Não, fala pra ele falar pra todos. Pode falar que tem um bem pertinho do celular aí, vai tentar ouvir e passa a pergunta, por favor. É o seguinte, você já está aqui há cerca de um mês, teve pelo menos 2 semanas livres para treinamentos, e assim, o Santos ainda não conseguiu vencer sob o seu comando. Hoje chegou o primeiro gol, e eu queria entender o seguinte, a questão técnica do elenco começa a te preocupar em relação à briga contra o rebaixamento, ou você ainda está tranquilo até que tecnicamente esse time pode render o suficiente para o Santos terminar o campeonato livre de qualquer risco? Você está um mês aqui treinando, tem 2 semanas livres, mas a questão técnica começa a preocupar sobre a questão do rebaixamento. Boa noite, Bruno. Quase um mês aqui de trabalho.
10 dias mais ou menos, né? Jogamos lá no domingo contra o Juventude e agora jogando na quinta, mais ou menos 10 dias de trabalho, onde eu usei para fazer algumas experiências, alguns testes. Eu sei que vocês sabem aí que eu treinei algumas formações, né, para a gente procurar junto com a comissão, e eu decidi fazer o melhor. O que me deixa orgulhoso hoje foi a luta, a disposição, isso o Santos vai ter que ser sempre, e tecnicamente a gente vai ganhando confiança, um resultado que pela sequência do Santos, ela não é boa, né, de tantos jogos sem ganhar, mas empatar aqui, né, a gente tem que valorizar isso sim, principalmente o tanto que esses caras correram e se dedicaram dentro de campo. E tecnicamente, e também um melhor trabalho meu tático, a gente vai crescer nesses jogos que faltam. Thiago Kanzler, TV Band. Tá sem som. Não chega nada para vocês? Eu tô ouvindo você. Agora sim. Chegou? Boa noite. Boa noite, Fábio. Em função das alterações que você fez no segundo tempo, deixou muito claro quanto você buscou a vitória já aqui no estádio do Morumbi. Eu queria saber se diante disso você considera realmente um bom resultado esse empate, ou em função do que o Santos criou no final, se a vitória realmente era bem possível hoje contra o São Paulo. Independente da formação, e eu deixei sim a equipe, Thiago, boa noite, e eu deixei sim a equipe mais solta no segundo tempo, né, correndo alguns riscos, sendo que eu me preocupo muitas vezes de jogar com o Marcos de lateral numa linha de 4, né? Mas a gente ali no banco sentiu confiança para fazer isso, o time ficou mais solto, chegamos mais, e a tomada de decisão nossa, tecnicamente, e a tomada de decisão quando tiver com a bola no pé, ela tem que ser melhor, independente dos 3 zagueiros. A gente errou muito jogando com 3 zagueiros, ou quando eu formei a linha de 4. Né? A gente tem que melhorar mais, fazer um melhor domínio, fazer um melhor passe, e aí sim a gente poder fazer jogos melhores a partir do momento que, com um trabalho em conjunto, tático, técnico, eu deixar tudo muito claro que vão ser os jogos, agora já começar a pensar no Grêmio, e eles melhorando tecnicamente, a gente vai crescer cada vez mais, e aí sim saindo aí dessa zona incômoda. Lucas Musetti, Gazeta Esportiva. Professor, boa noite. Eu queria primeiro que você dissesse se você se sente aliviado pela permanência do Balieiro, uma negociação que demorou bastante. Hoje você mostrou que confia nele, tanto é que foi titular. Se você puder já explicar essa escolha pela saída do Bosz e a presença do Balieiro na zaga. E uma segunda pergunta é sobre o Zanocelo. 4 meses de Santos, primeiro jogo completo, fez funções diferentes hoje. Queria uma análise da partida dele também, por favor. Como é que é o nome dele? Desculpa. Lucas, boa noite. O porquê da escolha do Balieiro? Porque com ele em campo, eu treinei outras formações. Eu sei que aqui no Santos ele já jogou como lateral direito. Eu sei que ele é um volante de origem. No jogo que eu fiz contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, jogou como zagueiro, 2 zagueiros só. Né? Um jogador voluntarioso, um jogador que não tem bola perdida, um jogador que briga. E o Santos sempre teve esse tipo de jogador. Eu lembro que lá na época do Robinho lá e Diego, a gente tinha o Paulo Almeida. Depois veio o Adriano, na época de Neymar, campeão da Libertadores. Recentemente teve Alisson. Então, jogadores que fazem parte de um time. Eu estou muito feliz pela continuidade dele, também pelo bom profissional que ele é e pelo bom menino que é. Né? Então, estou muito feliz com isso. E a questão do Zanocelo, não só dele, mas tem outros jovens aí pedindo espaço. É só eu achar o time, o momento certo de colocar esses meninos em campo. Então, hoje eu vejo o Santos, do momento que eu cheguei, com substituições, com mais opções para a gente trabalhar. Né? Contra o Atlético Paranaense, se eu não me engano, tinha 14 jogadores fora. Isso dificulta muito o trabalho. Jogadores retornando de lesão, daqui a pouquinho tem o Robson com a gente, daqui a pouquinho tem o Kaique, e isso vai fortalecendo, passando a ideia clara para todos eles, e eles brigando pelo seu espaço. Então a questão do Zanocelo, que tem passado muita confiança no trabalho, pelo que ele tem fazendo nos treinamentos, deu total confiança de colocar ele num jogo grande desse. Aí estão as explicações dadas pelo técnico Fábio Carilli, elogiando o Vinícius Zanocelo e também o Balieiro pela permanência, e agora ele concentra todos os estudos, todos os detalhes para montar a melhor equipe para encarar o Grêmio. E ele acredita que não faz contas para fugir do rebaixamento porque confia na reação do time, mas segundo os matemáticos,
além dos tão esperados 45 pontos para tranquilizar de vez o torcedor santista, os especialistas dizem que o Santos chegando a 42 pontos já afasta qualquer risco de rebaixamento. Daqui a pouco eu retorno com o destaque final. Daqui a pouco você volta então, Leonardo Francisco, Luiz Francisco, de Leonardo Francisco para Luiz Francisco, na equipe do capitão Paulo Alberto Francisco. Luiz, 2 pontos desta coletiva. Primeiro, sobre ainda não pensar em rebaixamento. Você já disse aqui no Radar Esportivo que a atual situação do Santos, o único esquema tático que interessa é vencer. Por quê? Está muito próximo, liberando a zona do rebaixamento. O Carille está errado, então, em não pensar ainda fazer contas, pelo menos, da zona do rebaixamento. E segundo, né, o que ele falou do Balieiro, é verdade. O Balieiro, eu já vi o Balieiro jogar de primeiro volante, de segundo volante, de lateral direito, zagueiro, um jogador voluntarioso. E para o momento da equipe, nós falávamos isso no outro bloco, né, para o que o Santos tem no elenco, vai ter que ser peças coringas, vão ter que lembrar o grande Eterno Lima, o grande coringa da Vila, que jogou em tudo quanto é posição. Vão ter que ser jogadores assim, qualificados, né, ô Luiz? Eu acho que o Balieiro é qualificado, sim. Eu também acho que o Balieiro é qualificado. Eu não sei se ontem, mesmo você fazendo um comparativo entre o Balieiro e o Lima, a nível de coringa. Sim, eu não estou entrando em mérito do futebol, estou entrando em mérito de um coringas, porque os jogadores do Santos com o elenco mais reduzido, né, o elenco curto, ele vai ter que fazer mágica ali. O elenco do Santos é esse, né, ô Luiz? Num passado não muito distante, nós tivemos Copete, também era um coringa. Bem lembrado. O próprio Jean Mota também já foi um coringa no Santos, mas o Copete foi o que mais nos chamou a atenção. Diga-se de passagem, o Copete fez um gol essa semana que me deu saudades. É ídolo, viu? Ídolo no Avaí, viu? Me deu saudades. Eu não o conheci, mas quem o conhece disse que ele era de um caráter... Luiz, de amor, nunca me negou uma entrevista. Nunca. Nunca. Acontecia muito no Santos, perdia, todo mundo passava direto. Ele era um dos únicos que na vitória, na derrota, chovendo, sol, nunca parou para negar, para dar entrevista, até mesmo quando ele estava ferido naquele jogo contra o São Paulo, você vai se lembrar. E o Copete, inclusive, que ontem eu acabei nem falando isso na jornada, é um dos artilheiros com 4 gols. Tem o Pelé, se eu não me engano, Paulinho, McLaren, não vou lembrar o outro, e o Copete são os artilheiros nos jogos contra o São Paulo em Brasileirão. Então o Copete tá aí sim. O Copete, jogador, você disse bem, jogador que, olha, sensacional. Ainda lembro da última entrevista que ele me deu, foi num treino que teve aberto à torcida na Vila Belmiro para um Santos e Corinthians, e acabei entrevistando ele ali no setor antigamente, hoje não existe mais, onde ficava reservado para os fotógrafos. Acabou ele me dando uma bela entrevista. Grande Copete, segue o caminho dele. Não foi feliz na Vila Belmiro, infelizmente, por outras circunstâncias, treinadores que não quiseram aproveitar. Está sendo bem feliz com a torcida, em lua de mel com a torcida havaiana lá em Santa Catarina. É verdade. Então, só que eu vejo o seguinte, Fabiano, voltando ao Santos atual, eu, com todo o respeito ao Carille, eu acho que ele viu outro jogo. Porque ele veio falar que o Zanocelo jogou bola ontem, e eu só me lembro do Zanocelo ter dado passe para o Santos fazer o gol. E um passe também, respeitosamente, que eu, você, Emerson Nascimento, capitão Paulo Alberto, qualquer um da equipe daria um passe daquele, porque é 1 metro de passe, né? Fácil de fazer. Mas eu até vejo que o Carille tem a preocupação em preservar o atleta. Ele não vai ser um irresponsável como eu, fazendo um comentário e dizendo que o Zanocelo não jogou nada.
ele vai preservar o atleta. Isso é pro vestiário, né, Luiz? Essa é a função dele. O que ele fez vai ficar dentro do vestiário aquilo que não aconteceu e deveria ter acontecido. O Carille, por ter estado muitas vezes no meio do furacão, quando era técnico do Corinthians, ele sabe bem como é que deve se tratar com o atleta. E eu acho que ele fez o certo. Mas o Zanocelo não correspondeu ontem. Em relação ao Balieiro, eu sei que ele tem qualidades, mas o Balieiro, nós já tivemos algumas lembranças, e ontem nós falamos na transmissão daquele fatídico jogo contra a Juazeirense, e nós tomamos um 2-0 no primeiro tempo, e não tomamos mais o segundo, porque a Juazeirense tirou o pé e deixou com que o Santos se classificasse. Porque senão, nós já estaríamos desclassificados naquele jogo. E o Balieiro foi o jogador que foi jogar na defesa. O Luiz, mas na época não tinha ninguém. Mas não deu certo. E continuam testando o Balieiro, jogando nessa função de zagueiro. E primeiro, eu não gosto dele na zaga. Segundo, eu acho que o grande prejudicado nessa história toda é o próprio atleta. Porque ele deixa de fazer a função dele, daquilo que ele tem habilidade para fazer dentro de campo, como o próprio Marcos Guilherme. Marcos Guilherme jogar na posição do Pará, na lateral direita. No começo do programa eu já falei hoje. Aqui o futebol é outro. O Marcos Guilherme poderia ser muito útil para nós, jogando na lateral esquerda lá, correndo igual notícia ruim, para colocar os defensores do São Paulo para irem para cima dele, para dar amarelo, para tentar... Não! Essa passividade que o Santos está tendo com os times adversários é o que está incomodando, porque o Santos precisa fazer o resultado. Ontem o Santos fez 1-0. Eu pulei mais do que como se fosse campeão do mundo, porque fazia tempo que eu não vi o Santos comemorar gol. Tanto que eu fiquei esperando para ver se não tinha VAR, porque a gente comemora e depois vem o VAR, para de comemorar. Mas o que acontece? O Santos, depois do gol, o Santos recuou e o São Paulo cresceu. Se o Santos tivesse continuado com a mesma postura tática até aquele momento, até os 20 minutos, que foi que nós, 22 minutos, que foi que falamos ontem na transmissão, o São Paulo não teria tido a oportunidade, não estou nem falando do pênalti. E mais uma vez, o pênalti é duvidoso e continuará sendo. E não é porque foi contra o Santos, não. É porque o pênalti foi duvidoso. O pênalti daquela jogada não marcaria, e marcar pênalti no quadro a quadro do VAR é mais fácil. É mais fácil. Então, eu só vejo que o Santos recuou cedo demais. O Santos fez o gol, se eu não me engano, aos 7 minutos, e o Santos recuou o time, não sei se para esperar acabar o primeiro tempo, ou de repente acabar o jogo, e não ia conseguir segurar o São Paulo, porque o São Paulo, bem ou mal, com todos os senões que o Hernan Crespo está passando pelo São Paulo hoje, o time do São Paulo é mais qualificado que o do Santos. O time do São Paulo tem banco de reserva e o Santos não tem. Então, o que eu vejo é que esse deslocamento das funções dos jogadores para testar, eu não sou, mas eu, se eu fosse o Carille, falava assim, que posição que você joga? Professor, eu jogo na lateral esquerda. Vai jogar na lateral esquerda. E você joga o quê? Professor, eu jogo no meio de campo, um pouco mais recuado, o lado direito. Usa o atleta para aquilo que ele sabe fazer, sem ter que fazer correções. Porque o Santos hoje não fez correção. O Santos fez de resultado. Não adianta, num caso emergencial, Fabiano, pegar o Balieiro, o Marcos Guilherme
num momento de contusão, não pode substituir mais, uma expulsão, e você improvisar, é improvisar. A própria palavra já diz, improvisar. Sair com um esquema desse que o Carlinhos saiu ontem, o Santos vai sofrer muito para conseguir resultados. Porque além de ser um esquema muito mais para o defensivo do que para o ofensivo, o Santos recua após ter feito o primeiro gol. E isso não vai levar o Santos a lugar nenhum, Fabiano. Só que eu acho que isso não é pedido pelo Carille. Eu não sei se é o anímico da equipe, psicológico, a gente não sabe. Walter Dias nos chama, é isso, Emerson? Vamos então com a entrevista do dia com ele. Walter Dias no Radar Esportivo. Terminou a fase de classificação do Campeonato Paulista Sub-20. O Santos ganhou no CT Rei Pelé do Santo André 3-0. A Costa empatou com o Esporte Clube São Bernardo 1-1 em Ursa, e o Água Santa e São Caetano empataram em Diadema 1-1. Essa foi a última rodada. Então, a classificação é a seguinte: a Água Santa ficou com 23 pontos em primeiro, o Santos em segundo com 15, saldo 5, São Caetano em terceiro com 15, saldo 3, a Buricosa em quarto com 15, saldo 2. Os 3 primeiros de cada grupo, são 9 grupos, né, passam para a próxima fase. E os 5 melhores quarto lugares também se classificam. Então, na próxima fase, teremos 32 equipes, né? 8 grupos de 4 equipes cada uma. E a Buricosa ficou aqui. Ela obteve o primeiro das 5 vagas dos 4 colocados. A Buricosa vai ficar com Água Santa, Nacional e Desportivo Brasil. E o grupo do Santos será Guarani, Taubaté, Santos e Amparo. Estou aqui com o Cristiano Proise. Cristiano, eu sei que você esperava classificar ali entre os 3, não esperar uma das vagas dos 5 melhores 4 colocados, é isso? Ô Walter, boa tarde. Então, Walter, a gente já veio para o jogo de hoje classificado. A gente não sabia em que posição que nós queríamos, entendeu? E eu poupei alguns jogadores para poder dar ritmo para todo mundo, para dar minutagem. A gente sempre entra para vencer, entendeu? A gente nunca entra para perder ou para empatar. O objetivo é vencer. Independente de classificar em primeiro ou quarto, o importante é classificar, porque agora começa um outro campeonato zerado, entendeu? Não tem essa de jogo quase, fora de casa. Mas vai começar tudo do zero, praticamente. Porque não adianta nada você passar em primeiro e não ganhar depois, você está eliminado. Agora é começar o trabalho no sábado, montar de novo, já pensar na próxima fase e de aos pouquinhos de passar de fase com o nosso objetivo, que é chegar. Satisfeito com a campanha? Bastante. É um grupo, é uma chave muito difícil, é um grupo muito difícil, entendeu? Estou satisfeito sim. Tudo que a gente planejou, fez, a gente cumpriu. A Briosa pode chegar mais longe ainda? Não, nós vamos chegar mais longe, para ter certeza, nós vamos chegar mais longe. Aliás, a Portuguesa nas equipes de base tem feito campanha muito boa, né? Dos 5 anos para cá. Graças a Deus, né, Walter? A gente esteve sempre à frente aí, conseguimos alguns êxitos, alguns jogadores sendo revelados. E apesar de tudo que está acontecendo nessa guerra no clube, política, né, de vai para cá, vai para lá, isso também pro Sub-20 que está em campeonato oficial, às vezes atrapalha um pouco, mas a gente tem que focar e pensar no que a gente precisa para seguir a nossa vida. Fora a humilhação, isso sou eu que falo. Bem, parabéns, né? Afinal de contas, a Buricosa lutou e conseguiu uma vaga que era o objetivo para passar para a próxima fase. A gente espera que na próxima fase, o que você achou aqui do grupo, Cristiano? Buricosa, Água Santa é muito bom, hein? Nacional e Desportivo Brasil. Grupo complicado, mas é um grupo que a gente tem que jogar. Agora Santa é um bom time, eles do Brasil, mas agora vai qualificando, né, Walter? Não tem pra onde correr. Quem tiver a melhor qualidade, um trabalho bem feito, a gente vai passar de fase em fase. Dentro do outro, não pode escolher, né? Tem que, se quiser um objetivo maior, tem que ir em busca. Sim, tem que trabalhar, escolher resultado, nós temos que jogar, depende de quem for.
tem que jogar, fazer o nosso papel, que é sempre jogar. A gente elogia muito este ou aquele jogador. Eu quero aqui fazer um elogio também a toda a tua comissão técnica, né? Você é o comandante e eu sei que você tem muitos ao teu lado, te ajudando, né? E ajudando a Portuguesa acima de tudo. A minha comissão é totalmente responsável pela classificação. Eles focados, trabalham, são garotos que estão em busca de um objetivo. Entendeu? Busco também de entrar no seu futebol, confio bastante neles. Você pode ter certeza, onde eu for, eu vou levar eles comigo. Cristiano Troisi falou aqui no Radar Esportivo. Aí então, a palavra de Cristiano Troisi aí da Briosa falando, né, sobre a classificação no Paulista Sub-20. Começou na Série B, os 2 jogos das 19 horas, a 29ª rodada, Botafogo e CRB, Vila Nova e Remo até agora 0-0. Lembrando que a rodada começou terça-feira, Avaí 1, Ponte Preta 1, Náutico 3, Goiás 2. Na quarta-feira, Brasil de Pelotas 1, Operário 0. Hoje ainda às 9h30 teremos Coritiba e Cruzeiro e amanhã no sabadão, 16h30, Guarani e Londrina, 19 horas Vitória e Confiança, 21 horas CSA e Brusque, também às 21 horas Sampaio Correia e Vasco da Gama. Chega mais, Leonardo Francisco, seu destaque final. E o meu destaque final é para um menino da Vila que é apontado como uma das grandes e maiores promessas do futebol mundial para os próximos anos. Eu falo do atacante Ângelo, que foi lançado neste ano e teve atuações divergentes. Em algumas partidas atuou muito bem, em outras nem tanto. Portanto, ainda é necessário ter uma sequência de jogos para acompanhar o desenvolvimento e o melhor desempenho do jovem atleta. E meu palpite para o duelo contra o Grêmio: o Santos vai vencer finalmente, vai bater por 1-0. Anotem aí. Um grande abraço a todos, uma ótima noite, um excelente final de semana, bom início de feriado a todos, se cuidem, se protejam e até mais. Alô? Agora sim. Ligando aqui o microfone, obviamente. Tá aí então Leonardo Francisco com o seu destaque final. Rodada do Brasileirão. Começa então, a rodada do Brasileirão com este Santos e Grêmio, né? Mas começa no sábado, começa amanhã, 16h30, 25ª rodada, às 16h30, Fluminense Atlético de Goiás no Maracanã, 16h30, Atlético Mineiro e Ceará no Mineirão, 16h30 também Sport Corinthians na Arena Pernambuco, 19 horas, Fortaleza e Flamengo na Arena Castelão, 19 horas, Atlético do Paraná e Bahia na Arena da Baixada, 21 horas, Palmeiras e Red Bull Bragantino no Allianz Parque, 21 horas também Juventude e América Mineiro no Alfredo Jaconi em Caxias do Sul. No domingão, 11 horas, Inter e Chapecoense, no Beira-Rio. Também teremos às 16 horas, cobertura total da Guarujá, Santos e Grêmio na Vila Belmiro. E na segundona, às 20 horas, tem Cuiabá e São Paulo na Arena Pantanal. Grande abraço, Luiz Francisco. Domingo estaremos na jornada para Santos e Grêmio. Esperamos um melhor resultado para o Peixe, né, Luiz? Ô, Fabiano, até domingo, aos nossos ouvintes, ao Emerson Nascimento, às 15 horas entramos com o aquecimento e vamos seguindo e torcendo para que o Santos faça um belo resultado contra o Grêmio, que também vem mais enforcado do que o Santos, né? Porque a pressão que o Grêmio está sofrendo lá no sul do país, como você disse nesse programa, é mais forte do que o Santos sofre aqui, graças a Deus. A torcida do Santos ainda abraça o time em todas as ocasiões. No domingo, às 15 horas, estaremos com toda a equipe do Radar Esportivo. E não esqueçam que em breve, Pérola FM 104.9. Fabiano, uma boa noite. Emerson, também aos nossos ouvintes. Fiquem com Deus. Até domingo, 15 horas. Santos e Grêmio, um grande abraço a todos. Até domingo, então, às 15 horas.
Mandar um grande abraço a todos que estiveram conosco aí nos ouvindo. Um abraço ao Luiz Carlos Pinto, lembrou de um jogador importante que passou pelo Santos Nordestino, né? Hoje, dia do Nordestino, falávamos sobre grandes atletas que passaram pelo Santos, que são oriundos, nascidos no Nordeste. Ele lembrou de Ricardo Rocha também, jogador importante que passou com a camisa do Peixe, lógico que ele lembrando, obviamente, do grande Corró, grande sergipano, Clodoaldo Tavares Santana. Grande abraço aí a todos que estiveram conosco aí, ao Luiz Carlos Pinto e a todos que estiveram conosco. Uma última notícia aqui, saiu, né? A lista dos 30 finalistas da Bola de Ouro da France Football, né? Junto com a FIFA e junto com da France Football, na verdade não da FIFA, da France Football, da votação de 180 jornalistas internacionais. Dia 29 de novembro sai aí o troféu para quem vai. 2 brasileiros na briga. Na verdade, um, né? Que é o Neymar. O outro é o Jorginho. Jorginho é nascido no Brasil, mas atua pela seleção italiana, é naturalizado italiano, campeão, inclusive, da última Champions, da Eurocopa. Então, os 2 aí brasileiros, nascidos no Brasil, Neymar e o Jorginho aí na briga. Mas acredito que deva ficar com alguém ali do Chelsea. Talvez não o Jorginho, talvez o Mason Mount, talvez o Kanté, talvez até o Haaland, não sei, do Borussia. Vamos ver. Por aqui ficamos então. Domingo voltamos às 15 horas com mais notícias, falando deste jogão entre Santos e Grêmio a partir das 15 horas, com muita informação, muita notícia do jogo entre Santos e Grêmio, e às 4 horas a jornada esportiva. Um grande abraço a você que esteja conosco. Fique em paz, distanciamento, tomem a vacina, põe a mão na consciência, tomem a vacina, quem não tomou ainda, quem já tomou, se tiver o reforço, se tiver a segunda dose, vá tomar também, porque estamos em passos lentos, mas vamos vencer com certeza. Um grande abraço a todos, um ótimo final de semana, um grande abraço, Emerson Nascimento, até domingo, valeu, tchau, fui! Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto.